E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Veishan. Estamos aqui trazendo a nossa segunda aula de fundos imobiliários. Na nossa primeira aula, nós falamos sobre o que é um fundo imobiliário, quais os tipos e as principais diferenças. Se você não assistiu, clica no card aqui em cima e assiste lá para não perder esse conteúdo. Nessa segunda aula, estaremos falando sobre os principais indicadores, os mais importantes para que você possa analisar os fundos e entender quais são os melhores e então escolher aquele de acordo com o seu perfil. Falaremos também nessa segunda aula sobre o imposto que incide sobre a valorização dos fundos imobiliários, como funciona para que você possa obter os melhores rendimentos. Na nossa terceira aula, falaremos sobre os tipos de análise, tanto fundamentalista quanto uma análise técnica, e junto daremos uma planilha de controle para você poder controlar os seus investimentos em fundos imobiliários e assim maximizar seus ganhos. Então, galera, se vocês gostam desse tipo de assunto e querem saber mais sobre fundos imobiliários, já se inscreve no canal, ativa os sinos de notificações. Deixa o like no vídeo para o YouTube entender que esse assunto é relevante para você. Assim ele te indicará mais vídeos desse tipo. E se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários e diz para mim, qual o seu fundo imobiliário preferido? Me conta que eu vou estar trazendo análise sobre esses fundos. E agora, vamos para a aula. Vamos lá então, galera, os principais indicadores. Nós vamos estar falando sobre a taxa de vacância, dividend yield, P sobre VPA, liquidez, diversificação, localização, renda recorrente, relação com o investidor e relação com o IFIX. O primeiro que a gente vai estar falando é a taxa de vacância. Ela determina o potencial de aluguel do fundo que não está sendo rentabilizado. Como que é feito o cálculo? A gente pega a área bruta do imóvel ou imóveis, que é a área total em metros quadrados presentes no fundo, e dividimos pela área que está vazia, que não foi alugada, que é o espaço vacante. Temos aí então o exemplo que a taxa de vacância é igual ao espaço vacante pela área bruta, que nesse exemplo que aparece na tela para vocês é de 300 metros quadrados dividido por 1.000 metros quadrados, tendo então uma taxa de 0,3, que representa 30% de taxa de vacância. Quanto menor a taxa, melhor, por isso demonstra que o fundo está alugando a maioria dos seus imóveis ou o imóvel está sendo totalmente locado. Sendo isso um indício de boa gestão, pois o gestor está se comprometendo a tomar medidas para que os imóveis estejam todos alugados. Pode também ser um indício de boa localização. Porém, não podemos avaliar a taxa de vacância atual. É importante verificar o histórico dessa taxa de vacância, para identificar que o fundo é constante e não vive apenas um bom momento. Dividend Yield. O Dividend Yield é o percentual de retorno sobre o aporte realizado. Para a gente efetuar o cálculo do Dividend Yield, vamos supor que a gente tem aí um Dividend Yield de 1,5%, certo? O valor da cota é de R$ 100 e o rendimento da cota é de 1,5. Para calcular o Dividend Yield, então, a gente vai pegar o rendimento da cota e dividir pelo valor da cota, que nesse exemplo aí a gente tem 1,50 dividido por R$ 100. Quanto maior a taxa de Dividend Yield, maior o retorno sobre o investimento. É importante, porém, avaliar o histórico do Dividend Yield, para não pegar, por exemplo, alguma coisa que aconteceu esporadicamente. A gente quer fundos que sejam constantes no pagamento de proventos. Sendo então importante não avaliar somente esse indicador, a gente tem que avaliar o conjunto deles. E é isso que nós vamos estar explicando ao longo desta aula. O próximo indicador agora, então, é o P sobre VPA. Esse indicador ele representa o quão mais caro ou mais barato o fundo está em relação a quanto foi avaliado o imóvel
ou imóveis físicos do fundo. Como que é realizado o cálculo? P é igual ao preço da cota e VPA é igual ao valor patrimonial por ação. Para a gente achar o VPA, a gente vai pegar então o patrimônio avaliado e dividir pelo número de cotas emitidas. Caso o P sobre o VPA seja menor que zero, isso dá que as cotas estão baratas, ou seja, o valor que as cotas estão sendo negociadas está menor do que o patrimônio avaliado. Se o P sobre o VPA for maior que zero, isso quer dizer que as cotas estão caras, ou seja, ela está num valor maior do que o patrimônio avaliado. Quando a gente chega a dizer que a cota está barata, temos que avaliar, pois pode representar uma oportunidade ou que apresenta algum tipo de problema estrutural. Então, é importante estudar e verificar o porquê dessa cota estar abaixo do valor patrimonial. E galera, não se preocupem que depois eu vou estar explicando para vocês como que a gente faz para obter esses dados. O próximo indicador que estamos falando é a liquidez. A liquidez em contabilidade corresponde à velocidade e facilidade com a qual um ativo pode ser convertido em caixa. A liquidez é medida através do número de negócios das cotas negociadas. A gente encontra esse valor como volume de negócios. A liquidez ela é extremamente importante, pois se você comprar um fundo que tem baixa liquidez, depois quando você vai vender, se você tiver muitas cotas, quando você for vender, você acaba movimentando muito o preço, podendo então amortizar uma parte dos seus lucros. O próximo indicador agora é a diversificação. Quanto mais imóveis o fundo tiver, mais fontes de renda esse fundo tem, aumentando a sua atratividade. Isso também diminui o risco de inadimplência e um menor risco regional. Se você tem um fundo que é diversificado, que tem vários imóveis, né, é difícil de ter todos os imóveis vacantes, né? Ele vai ter imóveis em diversas regiões. Então você vai estar sempre tendo um aluguel garantido todo mês. Esse valor pode até variar, porém, tendo essa diversificação, diminui esse risco. Localização. Bom, a localização é simples, né? Se o imóvel é bem localizado, ele tem uma alta procura. Então, ele é fácil de alugar. Isso também remete a uma baixa taxa de vacância, o que aumenta a rentabilidade do fundo. E também é importante verificar a localização para você ver se o imóvel atende à demanda que ele está oferecendo. Se o local que ele está situado é propício para exercer aquela atividade que o imóvel está propondo. Bom, o próximo indicador agora é renda recorrente. É importante a gente verificar a variação da renda, ou se a renda está constante, porque essa variação ela pode vir da venda de imóveis com lucro. E também é importante a gente ver se houve algum desdobramento para aumentar a liquidez do fundo, o que isso diminuiria o valor da cota e também a renda recorrente, né? Então a gente tem que ficar atento a essa renda, porque quando tem um aumento ou uma queda repentina na renda, a gente tem que ver se é porque o fundo está com algum problema ou se é por causa de alguma ação do gestor que gerou essa renda maior, né, ou menor. Então tem que entender o porquê da renda para você estar avaliando se o fundo é bom ou não. O próximo indicador, então, é a relação com o investidor. O gestor divulga os relatórios claros, objetivos e consistentes? Ele deixa alguma dúvida? Fica alguma coisa nas entrelinhas ali que não está tão clara? É importante você saber o que está acontecendo nos imóveis. Então, está tendo aviso do que está acontecendo, se teve algum problema no imóvel, se teve algum problema com o inquilino, alguma coisa, o inquilino avisou que vai sair, essas coisas. E o que, que o gestor está fazendo, né? Se ele está avisando, o que, que ele está fazendo para melhorar o fundo, como que ele está lidando com os problemas que os inquilinos estão apresentando, com os problemas que o imóvel está tendo, essas coisas. É importante você entender quem que é o gestor, como ele lida com as situações. Porque se essas informações são claras,
fica mais confiável de você investir nesse fundo. Próximo agora, então, é a performance em relação ao IFIX. IFIX é o índice que representa uma média ponderada dos FIIs. Ele avalia se a performance do fundo está sendo melhor do que a média dos fundos. Também é importante avaliar, pois se o IFIX estiver em queda, pode ser que não seja um bom momento para entrar, ou pode ser uma oportunidade de encontrar bons fundos a preços mais justos. Eu vou estar mostrando depois, na próxima aula, quando a gente for fazer a análise, como que a gente vê essa performance em relação ao IFIX, tá? Nós vamos estar falando agora sobre o imposto. Imposto de renda. Em fundos imobiliários, temos duas formas de rendimentos. Rendimento do aluguel das cotas, nesse caso, o aluguel ou dividendos que são depositados mensalmente ao cotista são isentos de imposto. E temos também o rendimento da valorização das cotas. Nesse caso, temos a cobrança de imposto sobre o lucro de 20%, independente do valor bruto da venda, diferente do que acontece em ações. Deve ser pago como DARF no final do mês da liquidação. Veja agora como o cálculo é realizado no exemplo. Vamos supor uma compra de 100 cotas de um FII no valor de R$ 43. O valor de compra VC vai ser igual a 100 vezes 43, dando 4.300. Esse FII tem um dividend yield de R$ 0,32. Então, o dividendo mensal que você vai estar recebendo vai ser igual a 100 vezes 0,32, que vai ser igual a R$ 32. Esse valor ele é isento de imposto. Supondo agora que resolva vender e a cota valorizou para R$ 63. O valor de venda vai ser igual a 100 vezes 63, dando 6.300. Sendo assim, então, o lucro vai ser igual ao valor de venda menos o valor de compra, que vai ser 6.300 menos 4.300, dando um lucro de R$ 2.000. O imposto que deve ser pago vai ser de 20% sobre os 2.000 de lucro. Sendo assim, então, calculando os 20% sobre 2.000, nós temos que o valor do imposto é igual a R$ 400. O lucro real, então, vai ser o lucro menos o imposto, que vai ser 2.000 menos 400, dando um lucro de R$ 1.600. Caso tenha prejuízo com as negociações, esse prejuízo pode ser abatido no valor do imposto de renda, igual acontece em ações. Vamos supor que no mês anterior a essa venda você tenha tido um prejuízo de R$ 100 com a desvalorização de um fundo que vendeu. Você pode comprovar esse prejuízo na Receita Federal, tendo então um desconto de R$ 100 nesses 400 que deve pagar, pagando então apenas R$ 300. Esse processo é burocrático e trabalhoso, porém vale muito a pena para maximizar os rendimentos. Bom, galera, nós vamos estar falando na próxima aula como analisar os fundos imobiliários, tá? Vamos estar trazendo análise dos fundamentos e análise técnica para você identificar no gráfico o melhor ponto de entrada, tá? Vamos estar trazendo aí também uma planilha para auxiliar nessa análise, tá? Vou estar mostrando para vocês onde a gente acha todos esses indicadores que a gente explicou nessa aula, tá? Como colocar eles dentro da planilha para você identificar o melhor FII de acordo com o seu perfil, tá? Então deixa o like no vídeo e se inscreve no canal. Muito obrigado, bom estudo a todos e até a próxima.